Bom dia. Bom dia. Isso. Só para vocês acordarem mesmo. Gente, nós vamos dar sequência à nossa série, cujo tema é Esforcem-se, sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia aí, para um texto introdutório para a nossa reflexão de hoje, que está na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, vá acompanhando. Gostaria que, se você pudesse fazer as observações aí no seu texto, ou grifar no seu texto, alguns destaques que nós vamos fazer sobre esse texto, seria bem interessante, para você ter isso registrado aí, como um guia, algo a sempre retornar para essa passagem, sempre retornar para esse texto, a fim de você avaliar a sua vida, a fim de você se animar no processo de santificação. É um texto muito importante dentro da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 12, e o tema da nossa mensagem de hoje é justamente os passos da santificação, e como introdução eu quero ler esse texto com vocês, do versículo 1 até o versículo 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. O primeiro destaque que eu quero fazer nesse texto: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. É impossível caminharmos com Deus, é impossível caminharmos pelo novo e vivo caminho, carregando ainda conosco todo o peso excessivo, toda a bagagem supérflua, tudo aquilo que nós tendemos a querer continuar caminhando com aquele peso, com aquela bagagem, com aquela mochila carregada de coisas pesadas que no final das contas são desnecessárias e só vão atrapalhar a sua caminhada. Então o que o autor de Hebreus está dizendo para nós? Olha, diante dessa grande nuvem de testemunhas que nós estamos rodeados, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, de todo o peso excessivo, de todas as amarras que nós temos. Nos livremos do pecado que nos envolve. A santificação é justamente isso, gente, a nossa luta contra o pecado, é o nos livrarmos do pecado. O verso 4, que a gente não leu, que está logo na sequência, vai falar justamente sobre isso. Olha, na luta contra o pecado, vocês não se esforçaram a ponto de derramar o sangue. Vocês não estão lidando com o pecado como uma questão de vida ou morte. Vocês estão sendo negligentes com relação a isso, e isso significa que vocês estão tentando caminhar com Deus, levando consigo bagagem extra, bagagem desnecessária, bagagem que vai atrapalhar e impedir a caminhada de vocês. A segunda consideração: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Isso é interessante. O pessoal brinca comigo e fala que eu uso muita metáfora da corrida porque eu sou corredor, né? Mas o que eu posso fazer que em todo lugar da Bíblia que eu olho tem metáfora de corrida? Não fui eu que escrevi o Hebreus, gente. Então está lá no texto, né? Olha o que ele disse: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Interessante que não é uma caminhada lenta, vagarosa. Ele compara a vida cristã e ele compara a santificação como uma corrida. E para quem corre sabe que a perseverança é um fator determinante. É impossível correr e chegar aonde você quer chegar sem perseverança. Não só a perseverança dos treinos,
não só a perseverança na disciplina, de todas as coisas que você vai ter que abrir mão para que a corrida possa acontecer. E não só a corrida, onde você cansei e parei. Não, o objetivo da corrida não é cansar e parar. O objetivo da corrida é cruzar a linha de chegada. Ninguém corre, nenhum corredor treina, se submete à disciplina e etc. com essa mentalidade, quando eu cansar eu paro. Isso não é o atleta, isso é o corredor que não tem nenhum compromisso com o esporte que está praticando. Um atleta não tem o objetivo, portanto, de quando cansar para. Não, o atleta tem o objetivo de cruzar a linha de chegada. E ele quer cruzar a linha de chegada num tempo determinado. Se ele está competindo para o pódio, ele quer chegar na frente de todos os outros. Essa que é a questão. Nós temos que correr a corrida que nos foi proposta e chegarmos lá. Mas para que isso aconteça, o que é necessário? Perseverança. Por que perseverança? Porque durante uma corrida, a sua mente vai sabotar você. Uma das coisas que quando a gente está correndo vai acontecer e acontecem o tempo todo, sejam nas corridas, nas provas, sejam dos nossos treinos, é o tempo todo a sua mente dizendo para você, já está bom, né? Chega, né? Já está na hora de parar, né? Mas você está cansado, deixa um pouco para amanhã. Mas você sabe que o seu treino está estipulado, hoje eu tenho que correr 12 quilômetros, então não vou parar no terceiro. Eu tenho que ir até o 12º. Só que no terceiro quilômetro, a sua mente já está dizendo, chega, para. Imagina o sofá da sua casa agora, que gostoso que deve estar. Imagina você parar agora para ir para a padaria, pedir um pão na chapa e um café com leite. Olha que beleza, que boa proposta. A sua mente te sabota o tempo todo. Quando a sua mente não te convence pelos argumentos, a sua mente começa a dizer para o seu corpo que você está se machucando. Olha, você está sentindo essa dor no joelho? Não tem dor nenhuma. Na verdade não tem dor. Assim que você parar, para a dor. Mas olha, você está sentindo uma dor no joelho. Esse tornozelo está pegando. Olha, cuidado porque o seu coração está acelerado demais. Sua mente começa a usar o seu corpo contra você. Só tem uma maneira de você iniciar e chegar até o final. A perseverança. A perseverança. É vencer todas as vozes contrárias. É vencer tudo aquilo que se opõe ao objetivo. É vencer tudo aquilo que quer te impedir de alcançar o alvo, de alcançar o prêmio. E essa é uma metáfora que a gente lê em Hebreus, a gente lê em 1 Coríntios, a gente lê o tempo todo a palavra do Senhor mostrando para nós, olha, nós temos um alvo, nós corremos com um objetivo, nós estamos nessa nova vida com Deus em Cristo Jesus com um propósito muito bem estabelecido. Portanto, corramos e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente corre, nós fixamos algo na nossa mente, que é a linha de chegada, a hora que a gente vai cruzar a chegada. Quem é que está na nossa linha de chegada? Jesus. É nele que nós fixamos a nossa mente, é nele que nós fixamos o nosso olhar. E ao fixarmos o nosso olhar em Jesus, nós desviamos o olhar de todas as outras coisas, para colocarmos só Ele na nossa frente. Corremos a Ele, com Ele, em direção a Ele. Esse é o objetivo da vida cristã e o porquê nós estamos fazendo essa corrida. Se levarmos, então, o nosso olhar para Jesus, olha que interessante, para que vocês não cansem e nem desanimem. Conhecer Jesus, tudo o que Ele sofreu por nós, todos os obstáculos que Ele teve que superar para atingir o objetivo da sua vida. E qual foi o objetivo da vida de Jesus? Morrer na cruz do Calvário por nós. Esse era o objetivo dele. Ele veio, essa era a linha de chegada dele. E para ele chegar na linha de chegada dele, que era a sua cruz, a sua morte de cruz, o seu sofrimento de cruz, ele teve que vencer todos os obstáculos exteriores e interiores. Os obstáculos exteriores de todas as perseguições que ele sofreu, de todas as resistências que ele encontrou na sua pregação e durante o seu ministério, de toda a oposição que ele sofreu durante o seu ministério. A resistência interior que se revela, por exemplo, na sua oração derradeira: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque isso está amargo demais. Porque esse cálice é amargo demais.
Senhor, se possível for, me afasta desse objetivo. Por quê? Porque está difícil demais, está pesado demais. Essa pressão que vem de dentro. Mas Jesus suportou tudo isso. Venceu todos os obstáculos e chegou na linha de chegada dele, que era a cruz. E porque Jesus completou a corrida dele, é que nós iniciamos a nossa. Entende essa relação? Ele completou a corrida dele. E porque ele foi até aquela cruz e morte de cruz, ele recebeu a sua recompensa. O Pai o ressuscitou, o trouxe de volta à vida, o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Essa foi a sua coroa, essa foi a sua medalha. E porque ele concluiu a sua corrida, nós iniciamos a nossa corrida, iniciamos a nossa jornada. Portanto, entender como essa corrida acontece, como que funcionam os passos que nós estamos dando nessa corrida, que é a santificação, é fundamental para nós. Para isso, disse que esse texto era só a introdução. Para isso, abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Pedro, a partir do primeiro capítulo, primeiro versículo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 11. E nesse texto que nós vamos ler, a gente vai entender como que funciona essa corrida. Em que consiste essa corrida? Qual é nosso papel nessa corrida e qual é o papel do Senhor nessa corrida? Já que a corrida, quem possibilitou foi Ele, quem nos inscreveu nessa prova, nessa corrida foi o Senhor, quem estabeleceu a linha de chegada e o prêmio foi o Senhor, e Ele nos chama para corrermos essa prova, para fazermos essa corrida. Significa então que nós precisamos entender as regras do jogo. Como que essa corrida deve acontecer? 2 Pedro 1, de 1 a 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, pelo privilégio que nós temos de estudá-la juntos nesta manhã, crendo, Senhor, que o teu Santo Espírito está conosco. Crendo, Senhor, que o entendimento destas palavras vai muito além da minha capacidade de explicá-las e da nossa capacidade de entendê-las. O entendimento disso, Pai, depende totalmente da ação do teu Santo e Perfeito Espírito, que fala conosco, aquele Espírito que recebemos do Senhor, o nosso Consolador, o nosso Conselheiro, nosso Auxiliador, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus que vive em nós, que está em nós,
e que tem, Senhor, nos alertado quanto a essa vida e a sua vontade. Que este Santo Espírito, Pai, seja ouvido por nós. Que os nossos corações, mentes, ouvidos estejam completamente atentos ao chamado e à instrução do Teu Santo Espírito por meio da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Como eu disse, nós precisamos entender, então, como funciona essa corrida. Em que consiste essa corrida? Quais são os passos, ou como são os passos que nós precisamos dar nessa corrida que nos foi proposta e que com perseverança devemos corrê-la, tendo os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Este texto de Pedro, na sua segunda carta, estabelece para nós uma dinâmica dessa relação entre nós e Deus. O que isso significa? Essa corrida, quem iniciou para nós, quem nos escreveu nela, foi o próprio Deus, por meio do sacrifício do seu Filho. Quem estabeleceu a linha de chegada e o prêmio, também foi o próprio Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo, certo? Portanto, Ele já nos deu o caminho. Quem estabeleceu as regras dessa corrida, também foi o próprio Deus, esse é o seu plano eterno. Agora vem a pergunta, e nós corremos essa corrida com quem? É importante que você saiba que você não corre sozinho. Aquele que te inscreveu, aquele que estabeleceu a linha de chegada e o prêmio, e aquele que definiu as regras, é quem vai correr junto com você. Ele vai estar do seu lado correndo essa corrida, você não está sozinho nela. Portanto, existe aqui uma dinâmica que eu gosto de pensar mais ou menos da seguinte forma. Quando nós damos um passo, o Espírito Santo de Deus dá o outro passo. Essa corrida consiste em um passo nosso e um passo dele. Um passo nosso e um passo dele. É nessa dinâmica que essa corrida vai acontecendo. Não só pela nossa própria força, ou seja, o Espírito não é aquele que corre do nosso lado somente para nos dar ânimo. Não, ele injeta a nós a sua força. Ele injeta a nós a sua resistência. Ele nos ajuda a perseverar e romper os obstáculos mentais, interiores e exteriores que nós encontramos no trajeto. Ele não é só alguém que está ao nosso lado, à nossa frente ou atrás da gente, nos escoltando na corrida. Não, Ele está correndo conosco. Ele é a nossa força nessa corrida. É nele que encontramos motivação, mas também energia, para darmos sempre o próximo passo, onde um passo é nosso e um passo é dele. Como esse texto mostra essa dinâmica, eu quero ver 3 coisas com vocês. Primeiro, o que nós já recebemos desse Senhor, o que Ele nos deu para que essa corrida aconteça e atinja o seu objetivo. Segundo, qual é o nosso esforço nesse processo? Qual é o nosso esforço? Qual é o nosso trabalho nessa corrida e, portanto, na obra da santificação? E em terceiro lugar, a gente vai ver qual é o resultado dessa dinâmica da santificação entre nós e o Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que Pedro nos mostra no início da sua carta é aquilo que nós já recebemos do Senhor. E desde a saudação que ele dá para os seus leitores, ele já deixa claro uma porção de coisas que Deus já nos deu, nos preparando para a prova, nos preparando para essa corrida. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A primeira coisa que Pedro diz aqui para nós é que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, é que nós recebemos alguma coisa. Então, o que nós recebemos para a corrida da santificação, a corrida da vida cristã, não é proveniente do nosso esforço pessoal. O que nós recebemos, que possibilita caminharmos uma nova vida com Deus em Cristo Jesus, não é proveniente das nossas capacidades naturais, não é proveniente do nosso intelecto, da nossa qualidade moral, da nossa ética, da nossa superioridade, enfim, não. É proveniente única e exclusivamente da justiça do nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Provém dele, provém de sua justiça
e não da nossa justiça. Os méritos disso tudo, de absolutamente tudo que nós estamos dizendo, pertencem a Cristo Jesus. E quando nós lemos sobre a justiça de Deus no Novo Testamento, é importante lembrar que sempre a justiça de Deus que se manifestou a nós na história, ela está ancorada na cruz de Cristo. Ali é que Deus fez justiça. Ali é que Deus julgou o nosso pecado. Ali é que Deus estava julgando as nossas culpas. E em Jesus, toda a nossa culpa foi depositada. Todo o nosso pecado foi lançado sobre Ele. E em Jesus, na cruz do seu Filho, é que o nosso pecado estava sendo punido. Ali, Deus estava fazendo justiça. Ali, o pecado estava sendo cobrado. Ali, a nossa dívida estava sendo cobrada. E no sacrifício de Jesus, essa dívida foi paga. Para que a nós chegasse o quê? O perdão. Ou seja, o juízo foi executado em Jesus, para que recebêssemos perdão. Então, o que é essa justiça de Deus? O perdão. Ela chega a nós como perdão. Ela chega a nós como graça. Portanto, todo o mérito sempre será absolutamente de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O texto diz que nós recebemos uma fé igualmente valiosa. A fé valiosa difere-se das outras fés que nós temos, né? Por quê, gente? Porque, convenhamos, o que é fé normalmente para a gente? As pessoas têm fé que se jogarem na loteria vão ganhar. Por isso que elas vão na lotérica fazer uma fezinha. Conhece essa expressão? Não é? A gente tem fé que, olha, o tempo vai ficar firme, porque eu tenho que ir para a praia essa semana, já que é férias, então eu tenho fé que o tempo vai ficar firme. Confunde fé com pensamento positivo. Confunde fé com aquela repetição mental de que aquilo que eu quero vai acontecer, ou aquilo que eu penso vai dar certo. Acha que isso é fé. A fé nós podemos depositar nos nossos ídolos, nos deuses falsos. Só que nós recebemos da justiça do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, uma fé valiosa, a fé verdadeira, a fé que salva, a confiança incondicional na justiça de Deus em Jesus Cristo. Essa é a fé verdadeira, essa é a fé genuína, que deposita toda a sua confiança e a sua esperança naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E desta fé, daquilo que Jesus fez, é que nós recebemos a sua graça. Aquele é um movimento de Deus em nossa direção, em nosso favor. Justamente porque é graça, é que os méritos não são nossos. Justamente porque é graça, é que nós não temos participação na origem da salvação. A salvação é um movimento todinho de Deus em nosso favor. Na cruz Ele nos justifica, e isso é obra dEle, não nossa. Portanto, graça não é uma coisa que fazemos por merecer. Graça nós recebemos. Graça nós acolhemos e a aceitamos, porque é presente de Deus para nós. Acolhemos apenas. Igualmente, a paz, que é o resultado dessa relação de graça com Deus. Ou seja, se você quiser anotar aí, Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, que é a manifestação da graça de Deus, nós recebemos paz com Deus. Agora, a nossa relação com Deus está restaurada. Interessante você pensar no significado de paz no Novo Testamento, que não é apenas a ausência do conflito, ou seja, é um relacionamento que foi apaziguado, né? Ou seja, o lado abaixa suas armas, o outro lado abaixa suas armas e a gente se tolera, para a gente não se destruir mutuamente, certo? É mais ou menos os tratados de paz que as nações fazem, ou seja, é um cessar-fogo. Nós não vamos nos aproximar, nós não vamos comer juntos. Você não vai me convidar para sua casa para comer uma macarronada e tomar um vinho nesse domingo gostoso, tardezinha e tal. Não vai ter isso. Não vai ter essa relação. Simplesmente é um cessar-fogo de ambos os lados.
Mas quando nós lemos a paz que Paulo escreve aí em Romanos capítulo 5, verso 1, para a mente de um hebreu isso é shalom. E shalom não é cessar fogo, é restauração de algo perdido. Isso é shalom, isso é paz. É Deus, por meio da justiça, por meio do sacrifício, por obra de graça, restaurando algo que tinha se perdido, restaurando uma relação de conflito que agora não é mais, restaurando o relacionamento perfeito entre nós e Ele. É isso que Ele está fazendo. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. E aí ele termina o verso 2 dizendo: pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O pleno conhecimento, gente, não é apenas o conhecimento intelectual, mas é um conhecimento que poderia muito bem ter sido traduzido aqui como reconhecimento. Ou seja, um conhecer sempre de novo e um conhecer que nos leva à aproximação da pessoa que nós estamos querendo conhecer. Não é conhecer sobre Jesus, mas conhecer Jesus. É no pleno conhecimento dele e não a respeito dele. É muito mais, portanto, do que um conhecimento intelectual, mas um conhecimento relacional. É conhecer a pessoa como nós estamos conhecendo os nossos amigos, ao nos aproximarmos cada vez mais deles, ao nos tornarmos cada vez mais íntimos e participantes da sua trajetória de vida. É esse o conhecimento. Deus espera de nós, portanto, uma relação, e Ele abriu as portas para que essa relação aconteça. Ele nos deu a possibilidade de o conhecermos plenamente. Se não fosse por Ele, se não fosse por sua justiça, se não fosse pela sua graça, se não fosse pela fé que restaurou essa relação, seria plenamente impossível conhecer o nosso Senhor. Mas Ele abriu as portas e Ele tomou a iniciativa dessa relação, em que Ele quer a cada dia aprofundar essa relação de conhecimento mútuo com você. O texto prossegue dizendo o seguinte: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio, novamente, do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. O que mais o Senhor nos deu? O que mais recebemos dele, de acordo com essa passagem? Primeiro, tudo de que necessitamos para a vida e piedade. Presta atenção e lê de novo o que você acabou de ler. Nós já recebemos dele tudo de que necessitamos para essa vida e para a piedade. Interessante pensar que muitos cristãos se equivocam achando que a santificação é aquilo que nos prepara para estar com Deus na eternidade. Esses dias mesmo eu recebi uma pergunta sobre esse texto de Hebreus, onde diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para serem santos e viverem em paz com todos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E a pessoa me perguntava: Israel, esse sentido de santificação e ver o Senhor é uma relação com Deus agora, ou é ninguém verá o Senhor lá no futuro, lá na eternidade? É ninguém verá o Senhor agora porque não terá intimidade com Ele agora, no momento, no presente? Ou essa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz respeito à nossa vida no futuro, ou seja, não veremos o Senhor na eternidade? Aí qual é a resposta? As duas coisas. As duas coisas. Porque para pensar comigo, que sentido tem você querer passar a eternidade com alguém com quem você não quis ter relação aqui e agora? Concorda comigo? Se a santificação é nos tornarmos tão íntimos de Deus, conhecedores, atingirmos um pleno conhecimento desse Deus, vivemos uma vida que odeia o pecado como Deus odeia o pecado, vivemos uma vida da prática de justiça como Deus é justiça, vivemos uma vida de amor ao próximo como Deus nos ama. Quer dizer, se esse é o chamado e nós não queremos isso,
Por que você vai querer viver a eternidade com Ele? Que sentido isso tem? Esse que é o ponto. Deus está nos preparando, sem dúvida nenhuma, para a eternidade. Mas a eternidade já começou para quem de fato creu e entregou sua vida a Jesus Cristo. A eternidade está sendo vivida agora. Ele já nos deu tudo o que nós necessitamos para essa vida. Para a vida agora. Para vivermos agora em santidade. Para vivermos agora no pleno conhecimento da sua vontade. Já recebemos isso tudo. Já nos foi dado. E a piedade que se associa à vida. Porque o que é a piedade? É levar Deus a sério. Isso é piedade. A piedade é considerar que a nossa vida está sendo vivida diante de Deus, na presença de Deus. Isso é levar Deus a sério. Isso é uma vida piedosa, uma vida que leva a Deus a sério. Vou dar um exemplo para vocês, fácil da gente avaliar. Quando alguém despretensiosamente chega para você e pergunta o seguinte: onde você se vê? Ou como você vê a sua vida daqui 10 anos? Qual é a resposta que normalmente a gente dá a respeito das nossas realizações? Eu pretendo estar com esse trabalho, ter realizado isso, conquistado isso, poupado X número de dinheiro e etc. Ou ter comprado a minha propriedade, ter casado, ter feito filhos, etc. Quem é que responde essa pergunta dizendo o seguinte: daqui a 10 anos eu quero ser uma pessoa muito mais íntima com Deus do que eu sou hoje? É porque a gente não está levando Deus a sério. É porque Deus ainda é o gênio da lâmpada que está possibilitando que a gente construa a vida do jeito que a gente quer. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Este não é o Deus da palavra de Deus. Esse não é o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Levar Deus a sério. Construir uma vida no pleno conhecimento do nosso Senhor. Ele nos deu as suas ricas e preciosas promessas, suas grandiosas e preciosas promessas. O tempo verbal desse texto, no original, não diz respeito às promessas que Ele ainda vai realizar, mas às promessas que Ele nos deu e já realizou em Cristo Jesus. Então não somente as promessas de futuro, mas as promessas que já nos foram dadas e concretizadas a partir da vinda de Jesus. Ou seja, o que possibilita essa nova vida nossa com Deus é aquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Daí vem a seguinte questão: o que mais a gente tem tanto para pedir para Deus que Ele já não nos tenha dado? Porque como esse texto começou, Ele já nos deu tudo de que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Se você está procurando ainda alguma outra coisa, é falta do conhecimento do plano desse Deus e de tudo que Ele já nos deu. Nós já temos em Deus tudo o que a gente precisa para a vida. Se você está precisando de mais alguma coisa, o que está faltando é santificação. O que está faltando é conhecimento de Deus. Se você ainda precisa de mais alguma coisa além do que já te foi dado, é porque parece que para você o plano de Deus é insuficiente. Significa o quê, gente? Que falta para nós o conhecimento desse plano. Falta olharmos para a palavra dele e trazermos à nossa memória e consciência tudo aquilo que ele já nos deu. E em sexta bênção que ele nos deu, ele nos tornou participantes da sua natureza divina. Esse é um texto que você pode ler em paralelo lá com o texto de Hebreus capítulo 2, verso 11, quando o autor ali diz que este Deus quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Assim como Deus é santo, sejam santos. Ou seja, isso é participar da natureza divina, sermos santos como Deus é santo. Participarmos da sua santidade, da sua justiça, da sua perfeição, do seu amor. É isso que Ele possibilitou para nós. Ele nos deu isso como um presente. Ele nos chamou para um relacionamento com Ele, onde neste relacionamento nós estamos nos tornando semelhantes a Ele. Por isso que esse texto fala agora da nossa parte nesse processo.
O que cabe a nós nesse processo, diante de tudo isso que já recebemos do Senhor, e esses são os passos que Ele vai dar nessa corrida conosco. Agora vem a responsabilidade. Qual é o nosso esforço? Qual é o nosso trabalho? Verso 5 ao verso 7. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Esse texto diz que aquela fé que nós recebemos agora precisa ser acrescida de diversas outras coisas. E aqui é muito interessante, porque este texto deixa tão claro a nossa participação na salvação. Lembra sempre do seguinte: a graça de Deus se opõe ao mérito, mas a graça de Deus não se opõe ao esforço. Nós somos salvos pela graça, e isso não é obra nossa, certo? Mas somos santificados pela graça, e Deus espera de nós o esforço na santificação. Espera de nós o empenho na santificação. Por isso, empenhem-se. Se você quiser ler depois, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 12, onde o apóstolo Paulo lá vai falar exatamente da mesma dinâmica. É Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então as pessoas normalmente leem isso e dizem assim: olha, se é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, o meu papel na santificação é passivo. Agora continua lendo o texto. Por isso, façam isso, não façam aquilo outro. Ou seja, o papel é 100% de Deus e 100% nosso. Existe uma dinâmica que está estabelecida, onde a graça de Deus espera a nossa resposta, que vem em esforço, em empenho, em trabalho, em disciplina. E de quem é o mérito? De Jesus Cristo. Sempre será dele. O mérito nunca será nosso, mas o esforço é nosso, o trabalho é nosso, o empenho é nosso. Esta fé precisa ser, portanto, desenvolvida. Esta fé salvadora que temos em Cristo Jesus precisa ser acrescida de virtudes que nós recebemos e estamos sendo instruídos pela palavra do Senhor no acréscimo dessas qualidades, virtudes à nossa fé. A primeira que ele coloca, ou seja, acrescentem à fé a virtude, que é bondade, é uma tarefa nossa. Ou seja, esta fé salvífica que nós temos em Jesus Cristo precisa ser traduzida em bondade, precisa ser traduzida em uma vida virtuosa, uma vida em que as pessoas podem olhar para nós e perceberem em nós uma bondade, perceberem em nós não pensamentos e inclinações para o mal, mas sempre para o bem. Acrescentem a essa fé a bondade, a virtude, acrescentem a essa virtude o conhecimento. Ou seja, não queiram ser pessoas boas, sem que esta bondade seja fruto da fé e te leve a um conhecimento mais profundo do nosso Senhor. Caso contrário, é ativismo, é legalismo, e nós não somos chamados para ser legalistas. Nós somos chamados para agir com a motivação correta. Portanto, a nossa vida interior e a nossa vida exterior estão trabalhando juntas nesse processo. O que é a nossa vida interior? A nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus. O que nutre, quais são os componentes dessa vida interior? A oração, a meditação na palavra do Senhor, a contemplação, o tempo sozinho com Deus, são as coisas que vão nutrir a nossa vida interior. E a nossa vida exterior é quem nós somos na sociedade, a nossa ética, o nosso comportamento, a nossa justiça, o amor ao próximo e assim por diante. Ou seja, se o meu amor ao próximo não for proveniente de uma vida interior que anela por Deus, que é uma com Deus, é legalismo. Eu estou tentando parecer para as pessoas algo que eu não sou por dentro. O que promove uma justiça, que de fato é a justiça de Deus, é essa relação da vida interior com esse Deus.
Portanto, acrescentem à fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, o autocontrole. É no domínio próprio que nós encontramos a principal ferramenta da nossa luta contra o pecado. Para pensar comigo. O que é o seu pecado, se não falta de domínio próprio, diante da tentação? Concorda comigo? Não faz sentido? Quando que você peca? Na ação, no pensamento, no desejo. Quando você cede à tentação. Só que a tentação não é uma fatalidade na nossa vida. É algo que se coloca diante de nós. E diante da qual nós temos escolha. Eu cedo ou não. Eu caio nessa ou não. Eu trilho esse caminho ou não. Isso é uma escolha que nos foi dada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Isso é um poder de decisão que Deus colocou na nossa mão. Lembra que antes nós vivíamos no pecado e nas nossas iniquidades, estávamos mortos neles. Ou seja, antes de conhecer Cristo e receber o seu Espírito, nós não tínhamos escolha. O pecado era a fatalidade. Mas Deus nos libertou do pecado, colocou dentro de nós o seu Espírito e nos deu a liberdade de escolher entre cair na tentação ou não cair na tentação. Quando você cai na tentação, o que te faltou? Faltou uma série de coisas. Faltou uma fé acrescida de virtude, faltou uma virtude acrescida de conhecimento, faltou um conhecimento acrescido de domínio próprio. Por isso pecamos. Por isso agimos exatamente ao oposto do que deveríamos ter agido na nossa vida de santidade. Ao domínio próprio, nós acrescentamos o quê? Perseverança. Essa qualidade que vem, sem dúvida nenhuma, também da graça de Deus, que nos faz seguir sempre em frente. Continuar a perseverar no chamado do Senhor. Essa perseverança diante das dificuldades, essa perseverança que a gente viu lá na corrida, lembra que a gente viu lá no texto de Hebreus? Corram com perseverança, porque nessa jornada, na caminhada com Deus, nessa corrida vocês vão encontrar um monte de dificuldade, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, mas a perseverança é o que mantém você correndo. Muitas vezes, com a boca aberta, com a língua para fora, mas mantém você correndo. Você não para de jeito nenhum. É essa perseverança que supera os obstáculos e continua seguindo em frente. Perseverança que sabe que persevera não somente na própria força, mas onde eu, com o meu corpo, mente e espírito, estou quase para desfalecer, eu concordo com aquele que vai dar o próximo passo e confio nele, o Espírito Santo de Deus. Ele não vai impedir. Ele não vai deixar que a minha corrida pare por causa do meu cansaço. Mas Ele espera de mim o quê? A perseverança. Se eu não perseverar, se eu não confiar que Ele vai dar o próximo passo, se eu não superar os meus bloqueios interiores, se eu não superar as dificuldades exteriores, Ele não tem como dar o próximo passo. Por isso, perseverança é tarefa nossa. Acrescentem à perseverança a piedade. Perseverem levando Deus a sério. Perseverem confiando e trazendo sempre à memória que a sua vida e essa corrida está sendo vivida, está sendo realizada aos olhos de Deus, na presença de Deus. Acrescente a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Aqui é interessante que Pedro finaliza as 8 virtudes que compõem o nosso esforço e o nosso empenho nessa dinâmica com o Espírito Santo de Deus, quase que cometendo uma redundância. Porque ele diz o seguinte: acrescentem à fraternidade o amor. Do ponto de vista da língua original, era como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: acrescente ao amor, amor. Porque fraternidade em grego é Filadelfia, e Filadelfia é amor também. E o agape, que é a palavra amor traduzida aqui, também é amor. Então, a única diferença é que elas têm direções diferentes. A fraternidade é o amor entre nós, irmãos, pessoas próximas de nós. Acrescentem a piedade, o levar Deus a sério, uma vida horizontal. Na piedade, nós estamos levando Deus a sério, uma relação vertical.
Na fraternidade, nós estamos levando o próximo a sério, uma vida horizontal. Então, a santificação consiste numa vida vivida na presença de Deus e em direção ao nosso próximo, o amor ao próximo. Acrescentem, portanto, a essa seriedade na relação com Deus, a seriedade na relação com o próximo, a fraternidade. E a fraternidade que nos leva a uma dimensão ainda mais ampla, ao amor no sentido geral, que não é só o amor, a proximidade, a amizade, a cumplicidade, a comunhão com os nossos irmãos de fé e as pessoas próximas de nós, mas o amor inclusive aos nossos inimigos, inclusive aqueles que se opõem a nós. O amor sacrificial de Cristo Jesus é o padrão aqui para a gente. Portanto, consiste na nossa tarefa o desenvolvimento dessas 8 virtudes. Isso é trabalho nosso. Como que se realiza esse trabalho? Leitura da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus. Estarmos juntos aqui, como igreja, estudando a palavra de Deus, descobrindo como desenvolver cada uma dessas coisas da nossa vida, tendo referenciais para avaliar se isso aqui está acontecendo conosco ou não. Porque essa dinâmica tem que gerar um resultado. Qual é o resultado da dinâmica da santificação? Porque se essas coisas, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e é a terceira vez que ele repete isso, já deu para você perceber, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Os três primeiros resultados dessa dinâmica nossa com o Espírito Santo. Primeiro, uma vida produtiva. Nós não seremos improdutivos, mas seremos pessoas frutíferas, produtivas, pessoas que dão frutos. Aqui com certeza Pedro tem em mente a palavra do Senhor para os discípulos ao dizer o seguinte: sem mim vocês não podem fazer nada, mas se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. O Senhor quer que nós demos fruto. O Senhor espera de nós uma vida frutífera. Mas a vida frutífera segundo o Senhor, não a vida frutífera segundo o mundo. A vida produtiva segundo o mundo, ela tem prazo de validade, por exemplo. Não é isso? A pessoa tem prazo de validade porque a vida produtiva dela normalmente é até a aposentadoria. Chegou na aposentadoria, ela já se torna uma pessoa improdutiva. Por que improdutiva? E essa é a loucura do nosso mundo. Improdutiva porque ela já não produz renda, não produz nenhum trabalho, já não realiza mais nada. Entrou na época do descanso. Agora ela se torna, na verdade, um peso, tanto para a sociedade quanto para a família. Não é assim que o nosso mundo, grosseiramente, olha para a vida, gente? Não é assim que, aos olhos do nosso mundo, nós somos? Até a aposentadoria, enquanto você é capaz de produzir, você está bem. Mas a partir do momento que você se tornou uma pessoa improdutiva, você se torna um peso para a sociedade e para a família. Mas esse não precisa ser o destino nosso. Uma vida produtiva aos olhos do Senhor vai para muito além deste tempo. Uma vida produtiva aos olhos do nosso Senhor não conhece esses limites que a nossa sociedade impôs e não está ligado à capacidade de produzir renda. A vida produtiva é que dá frutos do Espírito. A vida produtiva é aquela que realiza a missão de Deus nesse mundo. E a gente tem a capacidade de realizar a missão de Deus nesse mundo até o nosso último suspiro. E os frutos daquilo que a gente realizar na parceria com Deus ecoarão por toda a eternidade. Porque pessoas que serão salvas e alcançadas pelo Evangelho da graça de Deus, por meio de uma vida produtiva, frutífera. Esse é o caminho, e este é o resultado, quer dizer, viver uma vida assim. Este é o grande resultado de uma dinâmica como essa. Quando nós reconhecemos o papel dele e o nosso papel, e dizemos, sim, vamos em frente, agora é hora de correr. Segundo lugar, nós teremos uma vida consciente.
Uma vida que está consciente de quem se é, de onde se deve chegar, o que Deus fez por nós, qual é o nosso papel. Essa vida consciente consiste em uma vida que equilibra muito bem a memória e o esquecimento. Duas dádivas de Deus. Pedro escreveu essa carta, se você continuar lendo os versos seguintes, a partir do verso 12, ele vai dizer que ele escreveu essa carta para lembrar os seus leitores, para trazer à memória dos seus leitores essas coisas. Porque é essa memória do que Deus fez por nós, que produz em nós a bênção do esquecimento dos nossos antigos pecados. Eu esqueço dos meus antigos pecados, eu esqueço da minha velha vida. Uma vida improdutiva, uma vida que não se desenvolve na dinâmica com o Espírito, vive a culpa do passado, se esquece do perdão, da purificação dos seus antigos pecados. E quando nós esquecemos que os nossos pecados foram perdoados e que a nossa vida foi purificada, a gente traz para nós a responsabilidade da nossa salvação. De repente o problema do mundo se torna nosso problema. De repente o nosso passado se torna um problema do presente para mim. E você se esquece da purificação dos seus antigos pecados. A memória do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é o que possibilita o esquecimento de quem um dia nós fomos, para nos tornarmos plenamente quem Deus quer que nós sejamos. E por fim, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais 3 resultados dessa dinâmica. Primeiro, a consolidação do nosso chamado. Quando nós vivemos, corremos a corrida nossa, na parceria com o Espírito Santo, um passo nosso e um passo dele, o que está acontecendo? O nosso chamado e eleição estão sendo consolidados. Nós estamos tendo uma prova viva de que de fato fomos salvos no Senhor. Nós temos uma prova viva de que a nossa salvação é para valer, que não é coisa da nossa cabeça, a insegurança vai embora. Nós vamos ter a possibilidade de viver sem jamais tropeçar. Porque se tem uma coisa que impede você de continuar a corrida, é quando você tropeça e quando você cai. Jamais tropeçarão se essas coisas estiverem aí dentro de você, na sua relação com Deus. E por fim, nós teremos uma entrada honrosa no reino de Jesus Cristo. Que coisa linda essa passagem, né? Vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não só as portas do reino dele estarão abertas para a nossa entrada, mas o texto diz algo ainda superior. Vocês entrarão no reino de Deus com honras. Vocês entrarão no reino de Deus amplamente providos. Vocês estarão sendo recebidos lá pelos anjos celestiais, por toda aquela maravilha que a gente lê no Apocalipse, onde dizendo o seguinte: servo bom e fiel, pode entrar, porque eu olhei para a sua vida, estive com você, você me levou a sério, você caminhou comigo, e aqui é o teu lugar, este é o teu lugar. Eu gosto de pensar nisso, e sempre fazer uma avaliação, porque na minha jornada de vida, chega um momento, não tem jeito, em que a gente descobre que a gente tem que levar Deus a sério. Na minha jornada de vida, isso aconteceu ouvindo uma pregação do pastor Russell Shedd, que era justamente no texto de 1 Pedro, capítulo 2, sobre o sejam santos porque eu sou santo. E aí o Dr. Russell Shedd disse o seguinte naquela mensagem, e aquilo entrou no meu coração e rasgou meu coração, dizendo o seguinte: por que nós temos que nos tornar santos como Deus é santo? Por um motivo muito simples. Se você não se acostumar com a santidade agora, se você não aprender a odiar o pecado agora,
se você não aprender a amar a justiça e a santidade agora, e se você não aprender a amar tudo aquilo que Deus ama e odiar tudo aquilo que Deus odeia, eu lamento te dizer, mas o céu vai te decepcionar. Porque no céu não tem pecado. Porque no céu só tem santidade e justiça. E aí nessa pregação dele ele dizia, parabolicamente dizendo, de um jovem que entra nesse céu, não se acostumou com a santidade, não levou Deus a sério, não levou a justiça de Deus a sério, aí ele chegaria no céu, vê tudo aquilo, mas não encontra prazer em nada daquilo. Porque todo o prazer dele está onde? Está no pecado, está na injustiça, está no seu próprio desejo. E no céu, ele não tem como realizar essa vontade. Porque no céu não entra pecado. Aí ele chega para o Senhor e diz o seguinte, olha, está tudo muito bonito isso, mas não tem nenhum lugar melhor do que isso? Aí o Senhor chega para ele, talvez tenha para você, se você quiser, tem uma escada que desce. Você pode descer. Você não precisa ficar aqui não. Coisa muito séria, gente. Coisa muito séria. Por que que Deus nos chama para a santificação? Porque santidade é o nosso desfrutar eterno. Porque as obras da justiça é a nossa vida eterna. Aqui a gente vai viver 70, 80, 90, 100 anos sendo otimistas. O que são 100 anos comparados à eternidade? A maior parte da sua vida, portanto, vai ser vivida onde o pecado não pode ser realizado. Se você não se acostumar com santidade agora, o céu vai decepcionar você. Deus está nos chamando para a santidade, justamente, para gostarmos do que Ele gosta. Aprendemos a ter prazer no que Ele tem prazer. Agora, existe um outro lado. Se você se acostumar com a santidade agora, se você aprender agora a amar a santidade e a justiça de todo o seu coração, se você aprender a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, gente, o céu, de fato, será a glória para você. O céu será desfrutado por você na sua plenitude, porque você vai amar absolutamente tudo o que tem lá. Que tudo será perfeito, tudo se encaixará perfeitamente, porque nesta vida nós fomos atrás de correr a corrida que nos foi proposta, dentro do plano do nosso Senhor, conscientes de que Ele está correndo conosco e Ele está correndo em nós. Por isso, vamos ficar de pé, vamos cantar e depois a gente vai ter um momento de oração.